Deuteronômio, capítulo 6. Vamos seguir aí com a nossa leitura. O livro de Deuteronômio tem sido bem bacana, bem gostoso, porque a gente vai realmente tendo essa reinterpretação do próprio Moisés falando com essa nova geração, né? E é bom a gente ir relembrando os textos, o que realmente foi acontecendo até aqui. É aquele livro que traz realmente a nossa lembrança, tudo aquilo que a gente já tem estudado até aqui, e isso tem sido bom demais, relembrar algumas coisinhas e ver como uma nova geração está escutando essa mesma palavra, essa mesma direção do Senhor para a vida deles. Deuteronômio capítulo 6 diz assim: esta é a lei, isto é, os decretos e as ordenanças que o Senhor, o seu Deus, ordenou que eu ensinasse a vocês, para que vocês os cumpram na terra para o qual estão indo, para dela tomar posse. Oi, Maiara, Deuteronômio capítulo 6, tá? Nós começamos agora, estou no versículo 2. Desse modo, vocês, seus filhos e seus netos, temerão o Senhor, o seu Deus, e obedecerão a todos os seus decretos e mandamentos que eu lhes ordeno todos os dias da sua vida, para que tenham vida longa. Ouça e obedeça, ó Israel. Assim tudo lhe irá bem e você será muito numeroso numa terra onde há leite e mel com fartura, como lhe prometeu o Senhor, o seu Deus dos seus antepassados, o Deus dos seus antepassados. Ouça, ó Israel, o Senhor, o nosso Deus, é o único Senhor. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todas as suas forças. Que todas estas palavras que hoje lhe ordeno estejam em seu coração. Ensine-as com persistência a seus filhos. Converse sobre elas quando estiver sentado em casa, quando estiverem andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. Amarre-as como um sinal nos braços e prenda-as na testa. Escreva-as nos batentes das portas de sua casa e em seus portões. Aninha, Deuteronômio 6, versículo 10 agora, tá? Comecei no 6:1 aí, versículo 10 agora. O Senhor, o seu Deus, os conduzirá à terra que jurou aos seus antepassados, Abraão, Isaque e Jacó, dar a vocês, terra com grandes e boas cidades que vocês não construíram, com casas cheias de tudo o que há de melhor, de coisas que vocês não produziram, com cisternas que vocês não cavaram, com vinhas e oliveiras que vocês não plantaram. Quando isso acontecer e vocês comerem e ficarem satisfeitos, tenham cuidado. Não esqueçam o Senhor que os tirou do Egito, da terra da escravidão. Temam o Senhor, o seu Deus, e só a Ele prestem culto e jurem somente pelo seu nome. Não sigam outros deuses, os deuses dos povos ao redor, pois o Senhor, o seu Deus, que está no meio de vocês, é Deus zeloso. A ira do Senhor, o seu Deus, se acenderá contra vocês e ele os banirá da face da terra. Não ponham à prova o Senhor, o seu Deus, como fizeram em Massá. Obedeçam cuidadosamente aos mandamentos do Senhor, o seu Deus, e aos preceitos e decretos que ele ordenou a vocês. Façam o que é justo e bom perante o Senhor, para que tudo vá bem com vocês e vocês entrem e tomem posse da boa terra que o Senhor prometeu sobre juramento a seus antepassados, expulsando todos os seus inimigos de diante de vocês, conforme o Senhor prometeu. No futuro, quando seus filhos perguntarem a vocês o que significa esses preceitos, decretos e ordenanças que o Senhor, o nosso Deus, ordenou a vocês, vocês lhe responderão: fomos escravos do faraó no Egito, mas o Senhor nos tirou de lá com mão poderosa. O Senhor realizou diante dos nossos olhos sinais e maravilhas grandiosas e terríveis contra o Egito e contra o faraó e toda a sua família. Mas ele nos tirou do Egito para nos trazer para cá e nos dar a terra sob juramento, prometeu a nossos antepassados. O Senhor nos ordenou que obedecêssemos a todos estes decretos
e que temêssemos o Senhor, o nosso Deus, para que sempre fôssemos bem-sucedidos e que fôssemos preservados em vida, como hoje se pode ver. E se nós nos aplicarmos a obedecer a toda esta lei perante o Senhor, o nosso Deus, conforme Ele nos ordenou, esta será a nossa justiça. Percebem como o texto, Moisés vai falando com eles de forma repetida, né? Lógico, a gente tem visto isso, trazendo à memória aquilo que já foi dito para os pais, para os avós dessa geração, mas ele traz realmente à tona essa responsabilidade dessa nova geração de fazer realmente com que tudo isso se cumpra na íntegra, né? Realmente se cumpra de verdade, porque é essa geração que vai atravessar o Jordão, é essa nova geração que vai realmente tomar posse da terra prometida, é essa nova geração que realmente vai usufruir de todas as promessas que foram dadas a Abraão, Isaque e Jacó. Abraão, Isaque e Jacó só ouviram a promessa, né? Não viram nada disso se cumprir. Porém, essa geração está vendo realmente que agora a coisa vai acontecer de verdade. Eles estão diante do Rio Jordão, eles estão diante da primeira cidade, que é Jericó, eles já conseguem ver essa terra do outro lado do Jordão, e eles sabem que isso agora é questão de dias, é questão de um tempo bem curto para que tudo isso realmente se cumpra. Porém, eles sabem também que os seus pais, os seus avós, não conseguiram chegar até aqui por causa de uma palavrinha chamada pecado, ou melhor, desobediência. Então, o que fez com que uma geração inteira de pessoas que saíram do Egito com a mesma promessa que foi dada a Abraão, Isaque e Jacó, porém com uma promessa feita que iria se cumprir poucos dias depois, porque a gente sabe que a travessia, né, entre o Egito e Canaã era para ser feita em dias, não se passariam nem meses, se eles tivessem feito exatamente como o Senhor havia dito para eles fazerem. Mas o ser humano é um bichinho realmente extremamente difícil de se lidar por conta da nossa condição caída de pecado, né? Então a gente viu em todo o livro de Êxodo, em todo o livro de Números, principalmente, que foi o livro que a gente estudou anteriormente, como o coração desse povo foi provado pelo Senhor e como realmente eles colocaram para fora tudo aquilo que realmente estava no coração deles, que era a rebeldia, que era a perversidade, que era a prostituição com outros deuses e tudo que eles fizeram ali durante esses 40 anos no deserto. E por causa disso, então, por causa do pecado que eu acabei de falar, eles não estão aqui. Mas essa nova geração está ouvindo, dizendo: se vocês então fizerem como exatamente o Senhor está nos ordenando, há uma promessa garantida para nós. Vamos olhar para o texto de novo? Olha só o que ele diz aqui. Bem rapidamente, eu vou passar os pontos novamente para a gente poder ver algumas coisinhas aqui. Capítulo 6, novamente, o versículo 1. Diz assim: esta é a lei, isto é, os decretos e as ordenanças que o Senhor, o seu Deus, ordenou que eu ensinasse a vocês, para que vocês os cumpram na terra para o qual estão indo, para dela tomar posse. Então, Moisés já está falando para esse povo, para essa geração, que todas essas leis que foram dadas no Êxodo e em Levítico, essas leis elas são para ser cumpridas não somente no deserto. Ali no deserto isso só começou, né? Mas essas leis elas são principalmente para ser cumpridas dentro da terra prometida. Então, o que significa, né, as leis, os preceitos e os mandamentos que o Senhor deixou para Israel? Nada mais, nada menos do que uma constituição, né, um regimento que faria com que toda essa multidão, todo esse povo, as 12 tribos, as milhares e milhares de pessoas que agora tomariam posse da terra prometida, fizessem com que aquela terra, com que aquele país, com que aquela nação se tornasse uma nação justa, uma nação íntegra, uma nação que obedecesse
ao seu Deus, ao seu Criador, né? E esse Deus com letra maiúscula realmente, porque é o Deus que vence todos os outros deuses. Isso foi provado já aqui dentro da palavra para nós, quando o Senhor foi invadindo, né, tomando posse de cada território. E essas outras nações ao redor de Israel, elas então já começaram a conhecer através dos sinais que Moisés vai falar aqui, dos prodígios, das maravilhas, eles já começaram a compreender e a conhecer o verdadeiro Deus. Então, o propósito do Senhor, gente, de eternidade a eternidade, é se fazer conhecido. Deus sempre desejou ter relacionamento conosco, ter relacionamento com a humanidade, porque ele realmente queria ser traduzido, né, para a humanidade através de nós. Então, como é que alguém conhece Deus? Grava isso no teu coração, por favor. É algo muito, muito importante. Como é que as pessoas podem conhecer a Deus? Aí você vai dizer assim, através de mim. Então, eu sou exatamente a imagem e semelhança do Deus Todo-Poderoso aqui na Terra. E cada atitude, cada coisa que eu faço na Terra, cada condição ou cada situação que Deus vai me colocando ali para viver em família, em sociedade, dentro do meu trabalho, onde quer que eu esteja, eu sou a imagem que o mundo consegue ver de quem é Deus. Então, se o mundo tem distorcido Deus, se o mundo não consegue reconhecer o Deus Todo-Poderoso, a culpa não é de Deus. Porque Deus tem se revelado à humanidade de forma perfeita. Agora, quem está realmente não sendo a imagem e semelhança de Deus para a humanidade somos nós. E isso foi muito bem posicionado em Israel. Eles realmente não conseguiram reproduzir esse Deus através da vida deles, né, do cotidiano deles. E a gente vê então essa rebeldia acontecendo ali no deserto. Então, o que Deus mais desejava não conseguiu se concretizar até aqui. E Moisés então está dizendo assim: a hora que vocês tomarem posse da terra que Deus está dando para vocês como herança, lá vocês terão que seguir essas leis, esses preceitos, esses mandamentos, porque é dessa forma que vocês vão conseguir fazer com que a nação de Israel seja uma nação justa, seja uma nação exemplo para as outras nações, e então as outras nações vão conhecer quem realmente é Deus. Entende o propósito? Esse é o propósito de uma nação inteira que Deus está chamado Israel. O propósito era ser exemplo para as outras nações do que é ser filho de Deus, do que é ser servo de Deus, do que é temer a Deus, do que é seguir a justiça de Deus, do que é obedecer ao Deus Todo-Poderoso. É isso que eles precisavam fazer, e é isso que Moisés está falando aqui, né? Versículo 2. Desse modo, seus filhos e seus netos temerão o Senhor, o seu Deus, e obedecerão a todos os seus decretos e mandamentos que lhes ordeno todos os dias da sua vida, para que tenham vida longa. Ouça e obedeça ao Israel, assim tudo lhe irá bem e você será muito numeroso numa terra onde há leite e mel com fartura, como lhe prometeu o Senhor, o Deus dos seus antepassados. Moisés está dizendo que se eles então seguirem as leis, os mandamentos, os preceitos, o que isso significa? Que se eu como pai, como avô, sigo ao Senhor, sou íntegro, sou justo, realmente sou uma imagem e semelhança de Deus para minha família, para os meus filhos, isso automaticamente é passado de geração para geração. Então, se eu temo ao Senhor, se eu tenho temor a Deus, se eu amo ao Senhor, se eu obedeço à lei, eu ensino os meus filhos. Se eu ensino os meus filhos, eu também estou ensinando automaticamente os meus netos, porque os meus filhos vão passar para os meus netos. E toda a minha geração vai sendo alcançada por essa graça, por essa justiça de Deus. E estão me ouvindo, gente? Tá tudo bem aí? Tem uns vídeos que tem algumas pessoas que tá sendo pausado aqui para mim, tá tudo bem? A voz tá chegando aí para vocês? Faz um joinha aí quem tá me ouvindo, se tá tudo bem. Tudo certo? Mais ou menos?
Se começar a dar muito problema aí, vocês me avisam, tá bom? Teve uma hora que apareceu aqui na tela que tava dando problema na rede. Mas é isso, né? Então, uma geração vai contando para outra dos feitos do Senhor e realmente as gerações vão sendo alcançadas e então as famílias vão sendo famílias estruturadas, famílias realmente exemplo para as outras nações, né? O maior desejo de Deus é que realmente as famílias, pai, mãe, filhos, fossem esse exemplo do que é ser uma família, segundo o preceito do Senhor, segundo a vontade de Deus, para que as famílias das outras nações também fossem saradas, né? Realmente a família é a base de toda a sociedade, isso já foi comprovado também, né? Uma família saudável, ela geralmente gera, aliás, várias famílias saudáveis, elas geram uma sociedade saudável, né? Então, se a gente tem uma sociedade deturpada, se a gente tem uma sociedade totalmente corrompida, isso é culpa das famílias, isso é culpa da minha família, isso é culpa da sua família. Nós temos parte de culpa nessa corrupção que é a sociedade. Então o Brasil ele está como está porque as famílias brasileiras elas foram se corrompendo, cada uma na sua medida, e nós temos o país como nós temos. Então não adianta dizer que a culpa é de uma pessoa, de duas pessoas, não, a culpa é das famílias, da sociedade brasileira. E aí automaticamente isso é repassado de geração em geração. Israel está recebendo a palavra de Moisés dizendo: se vocês querem que os seus filhos, que os seus netos, que as famílias sejam então bem-sucedidas na terra que o Senhor está dando para vocês, então vocês precisam ouvir e dar ouvidos a essas leis e cumprir a palavra do Senhor. Aí ele diz assim no versículo 4: ouça, ó Israel, o Senhor, o nosso Deus, é o único Deus. Há uma ênfase sempre, né? Há uma ênfase sempre muito forte. Esse trecho aqui, ele vai enfatizar de que não há outro Deus. Nós já entendemos que não há outro Deus. Israel já está entendendo que não há outro Deus. Só existe um Deus sobre toda a terra. 5. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças. Que todas estas palavras que hoje lhe ordeno estejam em seu coração. Então, a palavra de Deus, ela precisa estar realmente impressa, ela precisa estar imprimida no nosso coração, ela precisa estar gravada no nosso coração, porque é do nosso coração que procede todas as nossas atitudes, né? O coração é o centro de todas as emoções, de todas as atitudes que nós vamos tomar, elas sempre passam primeiro pelo coração, aí elas vão para nossa mente, a gente faz toda uma estrutura para tomar atitudes. Então é o nosso coração que é a sede das nossas emoções, dos nossos sentimentos, e é dali que procede vida ou morte. Então ele está dizendo que isso precisa estar muito bem guardado no nosso coração. Aí ele fala de novo, ensine, né? Versículo 7. Ensine-as com persistência aos seus filhos. Não é para ensinar um dia, não é para ensinar 2, é para ensinar todos os dias. Gente, o judeu, ele tem uma ênfase tão grande em realmente passar tradições e ensinos baseado na Torá, que é algo impressionante, como realmente as crianças, elas são ensinadas persistentemente a respeito dessas leis, desses preceitos. Por quê? Porque conhecendo a palavra de Deus, conhecendo os ensinos, nós automaticamente temos a tendência de errar menos. Nós temos a tendência de tropeçar menos, né? Então, quando não se conhece a palavra de Deus, quando não se conhece o que Deus realmente quer de nós, a tendência é nós realmente errarmos mais por falta de conhecimento, por falta de ensino. Então, a nossa responsabilidade como pais é muito, muito grande, né? Para ensinar. Converse sobre elas quando estiver sentado em casa. Então, você está na mesa, vai ensinando os seus filhos, né? Quando estiver andando pelo caminho, tá passeando, tá no carro, tá andando na rua, né?
tá lá ensinando o caminho que deve seguir para os filhos, quando se deitar e quando se levantar. Então é uma rotina, né? É uma rotina de vida de ensino. Não tem a ver simplesmente com um culto doméstico, não tem a ver com um momento de devocional, tem a ver com uma vida de ensino. Então, aonde nós estivermos, aonde Israel estivesse, a responsabilidade desses homens, dessas mulheres, era passar o máximo possível de informações que são baseadas em ensino, que não são meras informações, mas é você realmente ensinar a criança, o adolescente, o jovem, como ele deve se comportar, o que Deus espera dele como ser humano, né? O que a palavra de Deus pede para nós, o que nos dá de conselhos para uma vida bem-sucedida. Aí ele vai falar algo que é algo que aparece muito, né, dentro da palavra da Torá, e isso vai se estender um pouco mais para o restante dos livros agora, a partir de Josué. Ele vai falar assim, Moisés fala no versículo 8, olha isso, 8 e 9. Amarre-as como um sinal nos braços e prenda-as na testa. Escreva-as nos batentes das portas de sua casa e em seus portões. Então, a primeira parte, o versículo 9, ele fala de dois tipos, né, de maneiras de nós termos a palavra de Deus sempre muito perto de nós. Então, primeiro é amarrar como sinal nos braços. Então, isso fala daquele ornamento que todo judeu usa, que ele vai amarrando nos braços, e isso termina, né, se não me engano, em cima na mão aqui, ou às vezes no final do antebraço aqui. Então essas fitas de couro, elas têm uma caixinha no final, que é onde está contido um versículo bíblico importantíssimo da Torá. E eles andam com aquilo amarrado justamente por uma questão de lembrar. Lembra que eu falei para vocês dos sinais que Deus vai deixando para Israel? Porque isso vai fazendo com que eles não se esqueçam. Então, cada sinal que Deus vai deixando para eles, cada maneira que Deus vai agindo com Israel, é uma maneira de Deus gravar na mente deles, nas atitudes deles, o que ele deseja deles. Então, aquelas fitas com aquela caixinha, não tá toda a Torá escrita ali. A gente sabe que não está. É um versículo bíblico só que está ali guardado dentro daquela caixinha. Porém, por que Deus está mandando amarrar nos braços? Porque todas as vezes que a gente vê braço e mãos na palavra de Deus, está falando sobre as nossas atitudes. Então, tudo que a gente vai fazer passa justamente pelas nossas mãos e pelo nosso braço. Então tá falando sobre atitude, comportamento. Todo o nosso comportamento está baseado nas nossas mãos e nos nossos braços. Então tudo que a gente vai ter uma atitude, a gente usa as mãos e usa os braços. Essa é a maneira de Deus dizer assim, toda a sua atitude, todo o seu comportamento esteja então ali no seu braço o tempo todo, para que você, olhando para aquele sinal, você não se esqueça de como é que você tem que se comportar, como é que você tem que agir no seu dia a dia com o seu próximo e com o Senhor. Então, todas as vezes que ele vai falar de braço, desse ornamento que vai no braço, então ele está falando dessa questão das atitudes, do comportamento. Então, mãos, braço, na palavra de Deus está falando de comportamento, atitude. E ele fala não só isso, para prender na testa também. Então, esse era outro ornamento que todo judeu, inclusive o judeu ortodoxo, usa até hoje, tanto no braço quanto na testa. É aquela outra caixinha que eles usam aqui também, que fica no meio da testa, que eles usam no momento de oração, no momento deles estarem ali em comunhão ou lendo a Torá. Eles estão sempre com esse outro sinal aqui. Depois eu vou mandar uma foto para vocês desses dois sinais que Deus deu. Então Moisés está dizendo assim, prenda na testa. Como assim na testa? Porque na verdade o nosso frontal aqui, a neurociência já comprovou que as nossas maiores atitudes, os nossos maiores comportamentos, eles saem dessa área aqui do nosso cérebro. Eu esqueci agora como chama aqui, acho que é córtex frontal, né? Então
Então, assim, toda a nossa região do córtex frontal é responsável por boa parte das nossas atitudes. São as decisões mais fortes da nossa vida, elas partem dessa região do cérebro. Então, por isso que a palavra de Deus precisa estar aqui o tempo inteiro, ó. É ela que vai nortear todos os meus pensamentos, todas as minhas decisões e automaticamente todos os meus comportamentos. Percebe? As minhas atitudes. Então, aquilo que está na minha mente e aquilo que está nos meus braços, na minha mão. Então, Deus deixa um sinal, tanto para eles amarrarem no braço, quanto... Aqui para mim falhou a sua internet. De novo, agora, nesse momento, ou foi antes? Agora, exatamente nesse momento. Tá, vocês vão me perdoando, é aquela história, deve ser oscilação do próprio sistema da Vivo, tá? Porque a minha internet não é Wi-Fi, ela é direto no cabo, tá? Então deve ser oscilação de rede, de sistema aí da Vivo, tá? Mas vão me falando aí se acontecer muita interrupção. Então, de novo, Deus dá um sinal para Israel, para que eles amarrem essa corda de couro com a caixinha com o texto bíblico na mão e também na testa. Então, eles amarram outra aqui na testa e a caixinha com a palavra também fica aqui na testa deles. Porque essa região é responsável pelos meus pensamentos, pelas minhas decisões mais fortes da vida, por tudo aquilo que eu realmente penso e vou fazer, está centralizado aqui, no meu córtex frontal. E aí, estando aqui, automaticamente move também as minhas atitudes. Memórias não dá. Se não me engano, não é aqui no córtex frontal que está as memórias. Eu acredito que não. Eu acho que é mais no hipotalo. Essa parte da neurociência eu já ouvi bastante sobre isso, mas não lembro assim os nomes para falar. Mas a gente sabe que a nossa mente, ela é responsável por todo o nosso sistema, né? Por todas as nossas atitudes, tudo passa aqui pela nossa mente, né? Por esse cérebro tão poderoso que o Senhor deixou. E a neurociência explica muita coisa hoje em dia, né? Como Deus, ele é perfeito em realmente fazer com que, você vê, um sinal tão simples ficasse ali na testa de todo judeu, para que ele ficasse ali o tempo inteiro, realmente meditando e pensando naquilo que ele tinha que cumprir, naquilo que ele tinha que fazer, como um mandamento de Deus, como algo que fosse poderoso para a vida dele. Então Moisés está lembrando aqui eles, né, dando uma ordem: amarre-as como um sinal nos braços e prenda-as na testa. Então são dois lugares que precisam estar bem marcados. Detalhe, gente, esses dois lugares são exatamente onde também se fala em Apocalipse sobre o sinal da besta, tá? Então o sinal da besta fala das mãos, né? E fala da testa também. Então a gente tem sempre essa ênfase com essas duas regiões também atacadas pelo maligno, pelo diabo, porque ele sabe que são também as regiões que Deus mostra na palavra como sinal de atitude, de comportamento, de pensamento, de decisões, né? Então tá tudo ali também relacionado. Por isso que a palavra de Deus vai falar sobre o sinal da besta, né? Sobre esse sinal na mão e na testa. Tem exatamente relação com esse texto que está em Deuteronômio, tá? Começa aqui, na verdade, Moisés ensinando Israel a guardar isso tudo com esses dois sinais poderosos. Comportamento, a mão, lembra sempre disso, tem a ver com comportamento e com decisões, pensamento aqui, tá? Aí ele continua dizendo assim: escreva-as nos batentes das portas de sua casa e em seus portões. Israel tem o costume, né, de usar até hoje, até os dias de hoje, os mais ortodoxos usam aquele símbolo na porta, que eu esqueci agora o nome, mezuzá, né? Até hoje eles têm, que também é um símbolo, é um sinal, como uma lembrança para eles que ao entrar e ao sair de casa, a palavra de Deus esteja todo o tempo sendo o caminho deles, sendo o norte para eles, sendo a direção para eles. Ao entrar e ao sair, eu reconheço que o Senhor é aquele que está sobre a minha vida.
todo símbolo, todo sinal que os judeus usam, tudo tem a ver com essa lembrança, com trazer à memória aquilo que a palavra de Deus nos ensina. O que é que Deus fala comigo? O que é que Deus deseja da minha vida? Que eu ame ao Senhor, que eu ame o Senhor, o meu Deus, de todo o meu coração, de toda a minha alma, de todas as minhas forças. Então isso está sempre sendo lembrado, sempre sendo falado pelo judeu, para que isso realmente cada dia se torne uma realidade, uma vida dentro deles, né? A palavra de Deus vai se tornando vida dentro de nós, conforme a gente vai meditando, vai orando a palavra, né? Tudo isso vai acontecendo. Versículo 10. O Senhor, o seu Deus, os conduzirá à terra que jurou aos seus antepassados, Abraão, Isaque e Jacó, dar a vocês, terra com grandes e boas cidades que vocês não construíram, com casas cheias de tudo que há de melhor, de coisas que vocês não produziram, com cisternas e que vocês não cavaram, com vinhas e oliveiras que vocês não plantaram. Quando isso acontecer e vocês comerem e ficarem satisfeitos, tenham cuidado. Aqui existe uma mensagem que está extremamente ligada a tudo que Deus realmente sempre prepara para nós de antemão, né? Deus está sempre à nossa frente, fazendo primeiro aquilo que nós temos que receber como herança. Então, se a gente volta lá para o Éden, o que acontece nos 5 primeiros dias, né? O Senhor prepara todo aquele jardim perfeito e no 6º dia, então, ele faz o homem, né? Ele cria o homem e diz assim, olha, está tudo pronto. Então, o homem não precisou fazer nada, Deus sempre fez na frente. Aqui, novamente, Israel está sendo lembrado de que a terra prometida, Canaã, já estaria pronta. A terra prometida já estaria pronta. Olha que ele escreve, gente. Versículo 10, o finalzinho dele, ele diz assim: terra com grandes e boas cidades que vocês não construíram. Então, as cidades já estão prontas, né? A estrutura de uma cidade já está totalmente pronta, com casas cheias de tudo que há de melhor. As casas já estão prontas e dentro dessas casas já está tudo pronto também, com tudo que há de melhor. De coisas que vocês não produziram, com cisternas que vocês não cavaram. Gente, vocês imaginam o trabalho que é cavar uma cisterna? Que é cavar um poço? É fácil? Não, lógico que não. A trabalheira danada. Primeiro achar, né, o lugar que tem água e depois cavar isso até chegar aonde tem água e aquilo se tornar realmente um lugar onde pode ir lá só com o baldinho e já tirar a água. Então, as cisternas já estariam prontas, que vocês não cavaram, com vinhas e oliveiras que vocês não plantaram. Gente, já teria uva para dar vinho e já teria azeitona para dar azeite. Então, quando eles tomassem posse da terra prometida, até as oliveiras e as videiras já estariam dando frutos. Nem plantar para depois colher eles iam precisar, porque tudo isso já estava pronto, plantado. Deus já havia preparado toda essa terra, terra que mana leite e mel. A terra já está pronta, né? Mas tenham cuidado, ele termina o versículo dizendo, né, começando o versículo 12, ele fala, tenham cuidado. Por que tenham cuidado, gente? Por que o alerta de Moisés? Aí ele fala por quê? Não esqueçam o Senhor que os tirou do Egito, da terra da escravidão. Temam o Senhor, o seu Deus, e só a ele prestem culto, e jurem somente pelo seu nome. Não sigam outros deuses, os deuses dos povos ao redor, pois o Senhor, o seu Deus, que está no meio de vocês, é Deus zeloso. A ira do Senhor, o seu Deus, se acenderá contra vocês, e ele os banirá da face da terra. Não ponham à prova o Senhor, o seu Deus, como fizeram em Massá. Obedeçam cuidadosamente aos mandamentos do Senhor, o seu Deus, e aos preceitos e decretos que ele ordenou a vocês. Façam o que é justo e bom perante o Senhor, para que tudo vá bem com vocês e vocês entrem e tomem posse da terra que o Senhor prometeu sob juramento a seus antepassados. Gente, tem tanta coisa só dentro desse trechinho que Moisés falou aqui, porque ele está falando, tenham cuidado.
Por que ele alerta Israel? Tenham cuidado. Aí ele vai falar, né? Para que eles não se esqueçam do Senhor. Gente, qual é a tendência do ser humano? Nossa, falem para mim. Quando você começa a entrar numa vida extremamente abastada, de muita bonança, de muito dinheiro no bolso, de muita prosperidade, de muita bênção chegando para você, e bênção aqui no sentido realmente material, né? A família aumentando, a pessoa casou, aí tem filhos, os netos, e tá todo mundo com saúde, e todas as coisas estão indo bem. Qual é a tendência do ser humano, gente? A tendência do ser humano é se esquecer de Deus. Porque a nossa tendência do homem caído é achar que tudo isso tem a ver com o nosso esforço. Tudo isso tem a ver com a nossa capacidade. Tudo isso tem a ver com a nossa maneira de ser. Não, eu sou bom. Eu é que fiz todas essas coisas. Eu que trabalhei e conquistei. Eu que fiz. Eu que aconteci. Então, a tendência do ser humano é quando ele vê que tudo vai bem, se ele recebe as coisas, principalmente de mão beijada. Gente, um filho que recebe uma herança muito grande do pai, sem ele ter trabalhado nada em cima daquela herança, há uma probabilidade muito grande desse filho perder toda essa herança. Porque ele não sabe o trabalho que é conquistar tudo aquilo que foi conquistado. Ele não sabe como é alcançar aquilo que já foi alcançado. E Deus está dizendo assim: vocês são meus filhos, eu sou pai de vocês, eu os gerei e estou dando uma herança para vocês de mão beijada. Porque fui eu quem fiz todas as coisas. Foi Deus quem fez. Então, já que vocês estão recebendo essa herança de mão beijada, tenham cuidado. E Moisés faz ênfase com um sinal de exclamação nesse tenham cuidado. Por quê? Porque a probabilidade de vocês primeiro se esquecerem de Deus, de lembrar que foi Deus quem fez tudo isso por vocês. Ele fala, não se esqueçam que o Senhor, né? Não esqueçam o Senhor que os tirou do Egito. O que está falando disso? Por que ele lembra exatamente do Senhor que os tirou do Egito? De lembrar, gente, que nós éramos pecadores, que Israel era escravo, que nós éramos escravos do diabo, estávamos presos ao pecado e que somente um Deus, que é todo poderoso e misericordioso, poderia ir lá e nos libertar da mão desse faraó, da mão do diabo e nos arrancar dessa situação de escravidão através do seu filho, através do cordeiro que foi morto. A gente sabe toda essa história que a gente já estudou até aqui, como o Pentateuco fala poderosamente conosco a respeito de Cristo. Cristo está em cada texto, em cada versículo do que a gente vai lendo aqui. Então, quando a gente se esquece dessa graça imerecida, quando a gente se esquece da misericórdia de Deus que nos alcançou, onde nós estávamos em pecado, quando a gente se esquece quem está dando a herança para nós, quando a gente se esquece desse Deus que tem preparado uma terra que mana leite e mel para nós, quando Ele está preparando uma eternidade de alegria, de gozo, de satisfação, quando nós nos esquecemos disso, a gente tem a tendência de achar que tudo tem mérito nosso. Fomos nós que fizemos, fomos nós que conquistamos, é na força do nosso braço. E aí a derrota é certa, né? Porque quando Deus é esquecido, automaticamente entram outros deuses com letra minúscula no lugar de Deus. Então eu começo a colocar qualquer outra coisa no lugar que é do Senhor, porque eu já não estou mais lembrando dele. Então todas as outras coisas começam a fazer sentido na minha vida e eu começo a endeusar a minha vida, a egolatria, né? Que eles chamam. Então eu sou o Deus sobre a minha vida e tudo que está ao meu redor também se torna Deus para mim, porque aí o meu dinheiro é o meu Deus, os meus bens são o meu Deus, a minha família é o meu Deus, porque tudo isso é o que me satisfaz, é o que realmente entra no lugar de Deus. Isso é muito perigoso. Israel está sendo lembrado disso, de que ele não se esqueça desse Deus que os tirou. Aí ele vai falar, né? Para não seguir outros deuses, versículo 14. Não sigam outros deuses, os deuses dos povos ao redor. Gente, a ênfase do versículo 14
e 15, é Moisés falando para essa geração o seguinte: vocês não podem se misturar com a idolatria e com a adoração que os povos ao redor de vocês da Terra Prometida fazem. Porque as outras nações, elas ainda não conhecem o Senhor. Gente, o que mais Paulo traz como alerta para a igreja em suas cartas, ali no Novo Testamento, é justamente isso, que a igreja não se corrompa com os costumes, com a maneira de viver deste mundo. Então, Paulo vai falar, né, aos romanos, não se conformem com este mundo, não sejam conformados com este século, mas transformai-vos pela renovação da sua mente. É a palavra de Deus que traz a nossa forma de viver, não o mundo, não o que está aí no sistema. E Israel está sendo lembrado, então, aqui, que as nações ao redor de Israel, Edom, Moabe, Seir, Egito, todas a Síria, todas as regiões que estavam ao redor de Israel, todas as outras nações, elas adoravam muitos deuses. Eles tinham muitas imagens que eles idolatravam, eles buscavam muitos deuses, eles não queriam o verdadeiro Deus. E Israel então estava ali entrando na Terra Prometida para tomar posse daquela terra, fazer daquela terra um lugar de delícias, um verdadeiro Éden na terra novamente, e através dessa maneira correta de viver, justa de viver, eles então conseguiriam atrair essas outras nações para o Senhor. É um resumo tão poderoso, mas que abrange tanta coisa. É isso que eu acabei de falar para vocês. Israel está tomando posse de uma terra que o Senhor preparou, que é a terra prometida, que nós sabemos que é o reflexo, né? A tipologia da Canaã celestial. Eles vão tomar posse dessa terra. Essa terra já está com tudo preparado, tudo já está pronto. Deus já preparou todas as coisas. É uma terra que mana leite e mel. A gente já entende o que é isso. E agora Israel tem a missão de ser exemplo para as outras nações ao redor, para que as outras nações ao redor se convertam ao Senhor, busquem o verdadeiro Deus, sejam levados a conhecer o verdadeiro Deus. Toda a tipologia que Deus faz aqui no Velho Testamento remete à nossa vida com Jesus hoje, de sermos essa igreja que faz com que o mundo conheça quem é o verdadeiro Deus. Então nós estamos aí rumo a essa terra prometida também, justamente com a mesma missão de fazer o nome de Deus conhecido. Então ele vai falar sobre isso, porque versículo 15, pois o Senhor, o seu Deus que está no meio de vocês, é Deus zeloso. A ira do Senhor, o seu Deus, se acenderá contra vocês e ele banirá vocês da terra. O que faz Deus banir alguém da terra, né? Tirar da terra, realmente tirar dessa herança. É justamente a idolatria, é justamente buscar outros deuses, é realmente desobedecer a palavra de Deus, é o pecado, né? Errar o alvo, né? A palavra pecado é errar o alvo. Então, todas as vezes que eu erro o alvo, eu estou justamente fazendo com que a ira de Deus se acenda contra mim e eu seja banido da terra, né? Toda a injustiça, todo o ímpio será banido da terra. Versículo 17. Obedeçam cuidadosamente aos mandamentos do Senhor, o seu Deus, e os preceitos e decretos que ele ordenou a vocês. Façam o que é justo e bom perante o Senhor, para que tudo vá bem com vocês. E vocês entrem e tomem posse da terra que o Senhor prometeu, sob juramento a seus antepassados. 19. Expulsando todos os seus inimigos de diante de vocês, conforme o Senhor prometeu. Então, além de tomar posse da terra, existe uma função, né? Expulsar todos os inimigos de Deus daquela terra. A gente já tem falado bastante sobre isso. Versículo 20 até o final, ele vai falar sobre essa questão de como tudo isso está pronto e tudo isso está preparado para que isso que eles vão fazer seja a justiça.
O texto termina, o último versículo do capítulo 6, qual é as últimas palavras? A minha aqui termina assim: esta será a nossa justiça. Não sei como está aí na tradução de vocês, a última linha do capítulo 6. Esta será a nossa justiça. Vocês estão com a NVI ou estão com outra versão? É essa. Isso é maravilhoso. Olha o que Moisés está falando. No futuro, pensa no futuro, olha, já tomaram posse da terra. No futuro, quando seus filhos perguntarem a vocês o que significa esses preceitos, decretos e ordenanças que o Senhor, o nosso Deus, ordenou a vocês, então é os filhos, é os netos que estão perguntando para os pais: o que é isso que vocês estão ensinando para nós? O que tem a ver isso que vocês estão ensinando para nós? Versículo 21. Vocês lhe responderão: fomos escravos do faraó no Egito, mas o Senhor nos tirou de lá com mão poderosa. O Senhor realizou diante dos nossos olhos sinais e maravilhas grandiosas e terríveis contra o Egito e contra o faraó e toda a sua família. Mas ele nos tirou do Egito para nos trazer para cá e nos dar a terra sob juramento, que prometeu a nossos antepassados. O Senhor nos ordenou que obedecêssemos a todos esses decretos e que temêssemos o Senhor, o nosso Deus, para que sempre fôssemos bem-sucedidos e que fôssemos preservados em vida, como hoje se pode ver. E se nós nos aplicarmos a obedecer a toda esta lei perante o Senhor, o nosso Deus, conforme ele nos ordenou, esta será a nossa justiça. Então, como é que eu me torno justo diante de Deus? Como é que eu recebo a justiça de Deus sobre a minha vida? Hoje a gente usa um termo chamado justificação. Como é que eu sou justificado segundo a palavra de Deus? Quando eu então creio em toda a palavra, em todos os preceitos, em tudo que Deus deixou na sua palavra e mais, quando eu me aplico a obedecer. Não é isso que Moisés está falando no último versículo 25? E se nós nos aplicarmos a obedecer a toda esta lei perante o Senhor, o nosso Deus, conforme ele nos ordenou, esta será a nossa justiça. Então, quando a palavra de Deus ela se torna viva e eficaz para a minha vida, quando ela se torna realmente a minha forma de viver no meu cotidiano familiar, no meu cotidiano de vida, então essa é a nossa justiça. E eu tenho ensinado a galera aqui no estudo, ou quem está caminhando comigo aí nos encontros, nos estudos, toda vez que a gente tem a palavra justiça dentro da palavra de Deus, a gente pode trocar por obediência, por obedecer. Então, a palavra justiça dentro da Bíblia, ela está relacionado a tudo que eu faço de forma correta. Então, o que é correto a se fazer em cada uma das nossas atitudes e circunstâncias? A Bíblia dá, né? A maneira de viver está dentro da palavra de Deus. Então, quando eu cumpro essa maneira de viver correta que a palavra de Deus me diz, eu estou agindo com justiça. E isso, então, me torna alguém justo, me torna alguém obediente a Deus. E se eu sou justo e obediente a Deus, eu tenho herança. Eu tenho a mão de Deus agindo em meu favor e então a prosperidade da minha vida. Tudo vai bem, né? Moisés está falando assim. Versículo 24. O Senhor nos ordenou que obedecêssemos a todos esses decretos e que temêssemos o Senhor, nosso Deus. Para quê? Para que sempre... Grifa isso aí, gente, na sua Bíblia. Para que sempre fôssemos bem-sucedidos e que fôssemos preservados em vida, como hoje se pode ver. Então, você quer viver eternamente? Você quer ter vida abundante? Aí está a receita. Se você tiver só esse versículo gravado no teu coração, você já tem a Bíblia inteira gravada no teu coração. Essa que é a verdade, porque se nós nos aplicarmos a obedecer a palavra de Deus no nosso dia a dia, Deus está dando uma promessa poderosa de vida eterna. Por quê? Porque nós vamos ter vida, preservados em vida, até que tudo se cumpra, né? Não só nessa era, mas na era futura. Então nós vamos ser transformados e teremos uma vida eterna com Deus. Por quê? Porque essa é a nossa justiça.
nós somos obedientes a Deus. Isso faz com que a gente fique plantado na terra. Isso faz com que a gente viva plenamente na terra. Aqui Moisés está falando sobre a terra prometida. Eles estariam seguros na terra prometida se eles cumprissem a palavra. Mas a terra prometida é só um sinal de Deus a respeito de tudo que ele quer fazer em toda a terra. É o mínimo, Deus mostrando o que ele quer fazer no máximo, né? Na sua plenitude. Então, Israel se torna um exemplo de nação pequena ali no meio de tudo aquilo, para que amanhã ou hoje a igreja pudesse ser de forma macro, né? Esse exemplo de Deus para todas as nações da terra. Para que o Senhor resgate, então, não somente Israel e as nações vizinhas, mas toda a terra. Esse é o propósito final, né? O inicial tá aqui, a gente tá vendo isso de forma bem literal, mas o final a gente vai conseguir ver aí de forma macro nos últimos dias com a igreja. Capítulo 7. Gente, vamos fechar e eu já abro a outra sessão e a gente já começa o capítulo 7 aqui, tá bom? Bora lá rapidinho. Vamos lá, então, capítulo 7. Vamos ler aqui. Capítulo 7. Bem fácil para a gente entender aqui. Versículo 7, capítulo 7. Capítulo 7 de Deuteronômio diz assim: Quando o Senhor, o seu Deus, os fizer entrar na terra para o qual vocês estão indo para dela tomarem posse, ele expulsará de diante de vocês muitas nações: os hititas, os girgaceus, os amorreus, os cananeus, os ferezeus, os heveus e os jebuseus. São 7 nações maiores e mais fortes do que vocês. E quando o Senhor, o seu Deus, as tiver dado a vocês e vocês as tiverem derrotado, então vocês as destruirão totalmente. Não façam com elas tratado algum e não tenham piedade delas. Não se casem com pessoas de lá. Não deem suas filhas aos filhos delas, nem tomem as filhas delas para os seus filhos, pois elas desviariam seus filhos de seguir-me para servir a outros deuses, e por causa disso a ira do Senhor se acenderia contra vocês e rapidamente os destruiria. Assim vocês tratarão essas nações: derrubem os seus altares, quebrem as suas colunas sagradas, cortem os seus postes sagrados e queimem os seus ídolos, pois vocês são um povo santo para o Senhor, o seu Deus. O Senhor, o seu Deus, os escolheu dentre todos os povos da face da terra para ser o seu povo, o seu tesouro pessoal. O Senhor não se afeiçoou a vocês, nem os escolheu por serem mais numerosos do que os outros povos, pois vocês eram o menor de todos os povos. Mas foi porque o Senhor os amou e por causa do juramento que fez aos seus antepassados. Por isso ele os tirou com mão poderosa e os redimiu da terra da escravidão, do poder do faraó, rei do Egito. Saibam, portanto, que o Senhor, o seu Deus, é Deus. Ele é o Deus fiel, que mantém a aliança e a bondade por 1000 gerações daqueles que o amam e obedecem aos seus mandamentos. Mas aqueles que os desprezam retribuirá com destruição. Ele não demora em retribuir aqueles que o desprezam. Obedeçam, pois, à lei, isto é, aos decretos e às ordenanças que hoje ordeno a vocês. Se vocês obedecerem a essas ordenanças, as guardarem e as cumprirem, então o Senhor, o seu Deus, manterá com vocês a aliança e a bondade que prometeu sob juramento aos seus antepassados.
Ele os amará, os abençoará e fará com que vocês se multipliquem. Ele abençoará os seus filhos e os frutos da sua terra, o cereal, o vinho novo e o azeite, as crias das vacas e das ovelhas, na terra que os seus antepassados jurou dar a vocês. Vocês serão mais abençoados do que qualquer outro povo. Nenhum dos seus homens ou mulheres será estéril, nem mesmo os animais do seu rebanho. O Senhor os guardará de todas as doenças. Não infligirá a vocês as doenças terríveis que, como sabem, atingiram o Egito, mas as infligirá a todos os seus inimigos. Vocês destruirão todos os povos que o Senhor, o seu Deus, entregar a vocês. Não olhem com piedade para eles, nem sirvam aos seus deuses, pois isso seria uma armadilha para vocês. Talvez vocês digam a si mesmos: essas nações são mais fortes do que nós. Como poderemos expulsá-las? Não tenham medo delas. Lembrem-se bem do que o Senhor, o seu Deus, fez ao Faraó e a todo o Egito. Vocês viram com os seus próprios olhos as grandes provas, os sinais miraculosos e as maravilhas, a mão poderosa e o braço forte com que o Senhor, o seu Deus, os tirou de lá. O Senhor, o seu Deus, fará o mesmo com todos os povos que agora vocês temem. Além disso, o Senhor, o seu Deus, causará pânico entre eles até destruir o restante deles, os que se esconderem de vocês. Não fiquem apavorados por causa deles, pois o Senhor, o seu Deus, que está com vocês, é Deus grande e temível. O Senhor, o seu Deus, expulsará aos poucos essas nações de diante de vocês. Vocês não deverão eliminá-las de uma só vez, senão os animais selvagens se multiplicarão, ameaçando-os. Mas o Senhor, o seu Deus, as entregará a vocês, lançando-as em grande confusão, até que sejam destruídas. Ele entregará nas mãos de vocês os reis dessas nações, e vocês apagarão o nome deles de debaixo do céu. Ninguém conseguirá resistir a vocês até que os tenha destruído. Vocês queimarão as imagens dos deuses dessas nações. Não cobicem a prata e o ouro de que são revestidas. Isso seria uma armadilha para vocês. Para o Senhor, o seu Deus, isso é detestável. Não levem coisa alguma que seja detestável para dentro de casa, senão também vocês serão separados para a destruição. Considerem tudo isso proibido e detestem-no totalmente, pois está separado para a destruição. Capítulo 7, ele vai falar a respeito dessa tomada do território, né? Dessa tomada da terra. Ele começa o texto dizendo: quando o Senhor, o seu Deus, os fizer entrar na terra para o qual vocês estão indo para lá tomarem posse, ele expulsará de diante de vocês muitas nações. E ele fala 7 nações aqui: os hititas, os girgaceus, os amorreus, os cananeus, os ferezeus, os heveus e os jebuseus. Aí ele diz: são 7 nações maiores e mais fortes do que vocês. E quando o Senhor, o seu Deus, as tiver dado a vocês e vocês as tiverem derrotado, então vocês as destruirão totalmente. Não façam com elas tratado algum e não tenham piedade delas. Deus começa falando aqui através de Moisés, lembrando, na verdade, porque ele já falou lá atrás, tá? Isso está lá em Êxodo, isso também está em Levítico, isso também está em Números. Em várias passagens aí a gente tem esses textos sendo relembrados aqui por Moisés, tá? O Senhor já falou isso com eles, sobre essa destruição desses povos. Quem estudou Gênesis comigo sabe que essas nações, esses povos que estão descritos aqui, são nações que nascem a partir de Cã, do filho que se rebela, né, contra Noé, e a maldição então cai sobre ele. Então, se você olhar lá na genealogia do filho de Cã, de Noé, né, Sem, Cã e Jafé, o Cã é o que recebe a maldição lá por ter mostrado o pai, né, para os outros irmãos lá quando ele estava embriagado. Então houve uma palavra profética sobre Cã. E Cã se torna esse que gera toda uma geração de filhos, de netos, bisnetos, tataranetos e assim vai. E a gente chega exatamente nesse ponto aqui, onde o Senhor está dizendo que esses povos que estão ali tomando posse da terra de Canaã, da terra que é dada para Israel,
através de uma promessa dada a Abraão, Isaque e Jacó. Essa terra é deles e não é dos hititas, não é dos girgaceus, não é dos ferezeus. Essa terra não é deles. Cã não tem direito sobre essa terra. Então Deus está dizendo que essas nações, esses povos que estão ali em Canaã, eles não têm direito sobre essa terra. Essa terra está sendo invadida por esses povos e por isso eles serão destruídos. E aí, gente, a gente tem toda uma historicidade por trás disso. E esses povos existiram, essas nações existiram, essas pessoas existiram. Tudo isso é real, tudo isso é concreto. Eram pessoas de carne e osso. Porém, a palavra de Deus, ela não é simplesmente uma narrativa, como todo mundo tem falado nos últimos dias, inclusive, uma narrativa simples de uma história que aconteceu no passado, há 4.000 anos atrás, há 5.000 anos atrás. Não, nós temos além. A narrativa existe, a história existe, os relatos bíblicos, eles existiram. Só que Deus está falando muito além. Deus está escrevendo uma história sobre redenção. Então Deus não está falando simplesmente sobre uma história de uma nação, de um povo chamado Israel e dos seus inimigos e de como Deus é um genocida. Vocês já viram alguém colocar assim, por que Deus mandou matar tantas pessoas no Velho Testamento? Existem muitas controvérsias sobre isso, justamente tentando colocar em Deus um rótulo de alguém extremamente narcisista, de um Deus ruim, de um Deus mau, né? Então, a tentativa de muitas pessoas que não creem nesse Deus Todo-Poderoso e não entendem essa história de amor e de redenção, vai falar que Deus é um genocida. Porque a Bíblia está mandando matar. Vocês estão lendo aí comigo? Sim ou não? Deus não está mandando destruir? Só que a Bíblia não está falando simplesmente de pessoas de carne e osso. Não, Deus está falando sobre os seus inimigos. Quem são os inimigos de Deus, gente? Essa tem que ser a nossa pergunta. Quem são os inimigos de Deus? Primeiramente, principados e potestades. A palavra de Deus vai falar, Paulo vai dizer, a nossa luta não é contra a carne ou sangue. Então a nossa questão, Paulo conhecia muito bem as escrituras do Velho Testamento. A nossa questão, irmãos israelitas, não é simplesmente contra homens e mulheres aqui nessa terra, mas contra principados e potestades, contra dominadores desse mundo que justamente tentam usar pessoas para desviar os filhos de Deus do seu propósito. Então, desde o início, Satanás e os seus anjos caídos, eles usam pessoas, seres humanos caídos por conta do pecado, mortos no pecado, que dão ouvidos às suas tentações, à sua maneira sutil de agir, e através disso essas pessoas se tornam inimigos de Deus, porque elas se tornam rebeldes, elas se tornam desobedientes. Percebam que a Bíblia o tempo inteiro está nos chamando a justamente o contrário, a obediência, a justiça, né, que nós acabamos de falar no capítulo 6. Então, percebam que o contrário, ele é verdadeiro. Todas as pessoas que desobedecem a Deus, que se rebelam contra os princípios de Deus, que vão contra qualquer mandamento e lei de Deus, ele se torna inimigo de Deus. Então é aí que a gente precisa entender quem é que Deus está mandando matar. E o mandando aqui é no sentido de quem nós precisamos exterminar, quem nós precisamos expulsar da terra que é nossa. Pensa de forma macro agora, gente, pensa de forma bem grande. Quando Jesus voltar e ele então arrebatar a sua igreja, a igreja será então feita de homens, mulheres, judeus e gentios que lavaram as suas vestes no sangue do Cordeiro, se santificaram. Então agora tem direito ao arrebatamento, né? A serem então transformados num abrir e fechar dos olhos. E agora estarão com Cristo eternamente, ok? Para quê? A escatologia vai dizer que nesse momento Cristo então junto com a igreja, junto com os salvos, junto com os santos, vai guerrear contra toda a injustiça,
contra todos os seus inimigos na terra. E nós sabemos que o anticristo, no final dos tempos, ele vai levantar um grande exército, simplesmente de homens, mulheres e quem quiser se alistar no seu exército de pessoas que são inimigas de Deus. Então, todas as pessoas que preferirem se rebelar contra os princípios de Deus, usar a sua vida em benefício do pecado, será um inimigo de Deus. E Deus então vai cumprir a sua ira, a sua justiça. Então Deus nos dá um caminho, dois caminhos diante de nós. E Ele dá a opção, né? Escolham o caminho de vida e não o caminho de morte. Por quê? Todo inimigo de Deus vai ser destruído. Então, quem são essas nações que estão descritas aqui dentro do capítulo 7 e que Deus está dizendo que elas precisam ser destruídas? São todas nações, povos, pessoas que justamente já disseram que se rebelaram contra Deus. Nós não queremos o Deus verdadeiro. Travou sua internet aqui para nós, essas suas últimas frases a gente não ouviu nada. Vamos lá. Então, quem são os inimigos de Deus nesse momento, então, aqui para Israel? De forma micro, lembra? Micro e macro. Deus está mostrando de forma pequena aqui no Pentateuco para nós aquilo que ele vai fazer de forma grande no final dos tempos. Então, essas nações, esses povos que estão ali, que invadiram a terra prometida, que vivem na terra prometida, mas que não é deles essa terra, eles serão destruídos. Então, nós estamos falando de um tipo de destruição de inimigos, principalmente espirituais, ainda que eles também sejam físicos. Nós não podemos anular a questão física, porque no final dos tempos vão ser muitos mortos de pessoas físicas, pessoas que decidiram viver uma vida sem Deus, que decidiram rejeitar a Deus. Porque aceitar a Cristo, aceitar a salvação através de Cristo é uma decisão minha, humana. Eu preciso aceitar Jesus como Senhor e Salvador da minha vida, porque se eu não fizer isso, eu estarei destinado a destruição eterna, né? Ao inferno. Eu não queria usar esse termo, mas a destruição eterna. Então, eu estou para o juízo de Deus. Eu estou destinada ao juízo de Deus. Deus vai julgar, né? Toda a impiedade, toda a injustiça no final dos tempos. Então, é isso que Deus está fazendo aqui. O juízo de Deus está vindo sobre esses povos que decidiram viver uma vida sem Deus. Então aqui nós temos um juízo acontecendo em pleno Antigo Testamento de forma micro para nos mostrar o que vai acontecer no final dos tempos de forma macro. Entenderam a minha fala até aqui? Digam para mim se vocês entenderam. Deu para compreender? Então, na minha cabeça precisa ser totalmente tirado essa imagem de que Deus manda matar pessoas simplesmente porque ele é um genocida. Não, Deus é justo, é diferente. E ele vai agir com ira sobre todos os ímpios, sobre todos aqueles que decidem viver fora da justiça, fora da obediência. Deus é pai e como pai ele castiga os filhos que não lhe obedecem, mas ele dá a opção da obediência. Quem decide desobedecer sou eu e você. Então Deus vai agir com justiça porque a sua palavra não pode voltar atrás. Então todo ímpio será banido da terra, será destruído. E é isso que Deus está fazendo. Israel, quando vocês entrarem na terra prometida, o que vocês precisam começar a fazer é limpar a terra. Essa é a primeira atitude que eles precisam fazer. Por quê? Porque se eles deixassem esses povos ali junto com eles, esses povos trariam então miscigenação, né? Mistura, e eles então acabariam tendo ciladas, armadilhas, a Bíblia vai falar. E aí nós já conhecemos a história, sim ou não? O que vai acontecer? Eles vão obedecer a Deus destruindo todos esses inimigos? Não. Aí vai estar o problema do Velho Testamento. A gente vai ver
isso de forma bem gritante, né? O grande problema é, não obedeci a palavra do Senhor quando ele me disse, para quando eu entrasse na terra prometida, eu tinha uma missão, destruir todos os meus inimigos que habitavam aquela terra, porque aí a terra estaria limpa de todo o inimigo de Deus e poderia então ser multiplicado somente os obedientes. Olha isso, gente. Aí ele diz no versículo 3 aqui, ó: não se casem com as pessoas de lá, não deem suas filhas e os seus filhos, né? Não tomem filhas para os seus filhos. Não tem que ter mistura, né? Pois elas, né, essas mulheres aí que adoram outros deuses, se elas se casarem com os seus filhos, elas vão fazer com que eles sigam outros deuses. E por causa disso, quando vocês agem, né, igual eles, igual as outras nações, igual o mundo, quando nós nos comparamos com o mundo, quando nós não nos santificamos, o que vai acontecer? A ira do Senhor se acenderia contra vocês e rapidamente os destruiria. Assim vocês tratarão essas nações. O que é para fazer no versículo 5 então? Derrubem os seus altares, quebrem as suas colunas sagradas, cortem os seus postes sagrados e queimem os seus ídolos, pois vocês são um povo santo. Então não é para se misturar. Então quando vocês entrarem na terra, para a terra se tornar santa, vocês vão ter que tirar tudo que faz com que a terra esteja contaminada. Então toda a idolatria precisava ser arrancada pela raiz. Aí Deus vai dizer que eles não eram o maior povo, mas Deus os chamou porque havia uma eleição prescrita na palavra desde o início, né? A gente sabe que Deus tem uma promessa para a geração de Sem, né? Então, Sem, Cã e Jafé, os 3 filhos de Noé. A promessa está sobre Sem, sobre o primogênito. Então a gente sabe que desde o início Deus tem uma promessa para os primogênitos. E isso é de propósito. Isso existe um porquê dentro da própria palavra, ok? Então está tudo lá, a gente já estudou Gênesis sobre isso. O Senhor, versículo 7. O Senhor não se afeiçoou a vocês, nem os escolheu por serem muito numerosos do que os outros povos, pois vocês eram o menor de todos os povos. Olha isso, gente. Deus mostrando a grandeza dele através do menor povo que existia na terra. Então, a geração de Sem, ela era muito menor do que a geração de Cã na terra, naquele momento. Mas Deus disse, eu escolho essa geração para justamente ser exemplo para as outras nações sobre a terra. E aí vocês serão muito numerosos, porque vocês estarão então fazendo a minha vontade, vocês crescerão demais. Versículo 8. Mas foi porque o Senhor os amou e por causa do juramento que fez aos seus antepassados. Por isso ele os tirou com mão poderosa e os redimiu da escravidão, do poder do faraó do Egito. Saibam, portanto, que o Senhor, o seu Deus, é Deus. Ele é o Deus fiel que mantém a aliança e a bondade por 1000 gerações daqueles que amam e obedecem aos seus mandamentos. Mas aqueles que os desprezam, retribuirá com que, gente? Destruição. Grifa isso se você quiser na tua Bíblia. Como é que Deus retribui a desobediência? Tá escrito, ó. Mas aqueles que o desprezam, retribuirá com que? Com destruição, morte eterna. Ele não demora em retribuir aqueles que o desprezam. A gente pensa que Deus está demorando, né, de fazer o juízo dele acontecer, mas não tá não. Obedeçam, pois, a lei, isto é, aos decretos e às ordenanças que hoje ordeno a vocês. Aí ele vai falar sobre justamente essa questão da bênção. O que a bênção vai atrair, né? E ele termina esse capítulo 7 justamente lembrando para Israel o quanto ser obediente atrairá toda a bênção do Senhor. Versículo 12. Se vocês obedecerem a essas ordenanças, as guardarem e cumprirem, então o Senhor, o seu Deus, manterá com vocês a aliança e a bondade que prometeu sob juramento aos seus antepassados. A promessa de Deus é tão poderosa que ele reescreve, né? Porque tudo isso que a gente está lendo aqui já está lá em Êxodo, e Deus já falou isso com Israel. A promessa dele, a aliança dele já foi escrita no momento em que ele tira Israel lá do Egito e começa a caminhar com eles pelo deserto. Então tudo isso que a gente acabou de ler aqui
Isso já está escrito lá em Êxodo. Moisés só está lembrando essa nova geração. Ele fala aqui no versículo 17, né? Talvez vocês digam a si mesmos, essas nações são mais fortes do que nós, como poderemos expulsá-las? Aí Moisés diz no 18, não tenham medo delas. Lembre-se bem do que o Senhor, o seu Deus, fez ao faraó e ao todo o Egito. Então não depende do nosso tamanho como nação, não depende do nosso poder bélico, né, poder de armas, de exército, não depende da nossa sabedoria, não depende de nada da força do nosso braço, depende somente de crermos nas promessas. Gente, como é poderoso quando a gente compreende que crer nesse Deus que é vivo e poderoso, é Ele quem faz todas as coisas. Não tem a ver conosco, nós somos pessoas totalmente falíveis, mas Ele é infalível. O Senhor é imutável, o Senhor é onipotente, onipresente. Nós não somos nada disso, mas Deus é. Então, quando ele fala aqui, mas o seu Deus é Deus, é disso que nós precisamos lembrar, é disso que Israel precisava lembrar, né? E ele termina então dizendo que se eles desobedecerem, né? Versículo 24, ó. Ele entregará na mão de vocês os reis dessas nações e vocês apagarão o nome deles debaixo do céu. Ninguém conseguirá resistir a vocês até que os tenha destruído. Vocês queimarão as imagens dos deuses dessas nações. Não cobicem a prata e o ouro de que são revestidas. Gente, nem o revestimento dessas imagens deveria ser de algum valor para Israel. Eles precisavam destruir tudo que tivesse sido consagrado a Satanás, tudo que tivesse sido consagrado a esses deuses que são deuses falsos, que são demônios, a gente sabe disso, né? Que agem na terra para justamente nos fazer nos desviarmos do nosso Deus. Então eles precisavam entender que ao tomar posse da terra, eles precisavam destruir. Não era simplesmente tomar posse, tinha que destruir todos os inimigos de Deus que estavam ali. Isso fala de principados, de potestades, de poderes espirituais que geram, né, rebeldes sobre a terra. Quando a gente vence o maligno, quando a gente vence Satanás, então automaticamente, infelizmente, perdas humanas acontecem, porque pessoas decidem seguir o anticristo, pessoas decidem seguir a voz do diabo, né, a obedecer a sua voz. Então, infelizmente, eles se tornam inimigos de Deus. Capítulo 8. Vamos ler essa primeira parte do capítulo 8, e a gente tem 10 minutos ainda, dá tempo da gente ler aqui. Capítulo 8. Tenham o cuidado de obedecer a toda a lei que hoje ordeno a vocês, para que vocês vivam, multipliquem-se e tomem posse da terra que o Senhor prometeu, com o juramento aos seus antepassados. Lembrem-se de como o Senhor, o seu Deus, os conduziu por todo o caminho no deserto, durante estes 40 anos, para humilhá-los e pô-los à prova, a fim de conhecer suas intenções, se iriam obedecer aos seus mandamentos ou não. Assim, ele os humilhou e os deixou passar fome, mas depois os sustentou com maná que nem vocês, nem os seus antepassados conheciam, para mostrar a vocês que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca do Senhor. As roupas de vocês não se gastaram e os seus pés não incharam durante esses 40 anos. Saibam, pois, em seu coração, que assim como um homem disciplina o seu filho, da mesma forma o Senhor, o seu Deus, os disciplina. Obedeçam aos mandamentos do Senhor, o seu Deus, andando em seus caminhos e dele tendo temor. Pois o Senhor, o seu Deus, os está levando a uma boa terra, cheia de riachos e tanques de águas, de fontes que jorram nos vales e nas colinas, terra de trigo e cevada, videiras e figueiras, romãzeiras, azeite de oliva e mel. Terra onde não faltará pão e onde não terão falta de nada. Terra onde as rochas têm ferro e onde vocês poderão extrair cobre das colinas. Gente, que palavra poderosa, né?
O Senhor está dando essa palavra para Israel ainda, né, antes do Rio Jordão. Eles vão atravessar. Então tudo isso está sendo dito pelo próprio Moisés, trazendo justamente promessas que eles vão precisar se firmar nelas, entender que Deus é quem está falando com eles, e se Deus prometeu, então ele vai cumprir. E a gente vai ver que muito disso que está escrito aqui, principalmente em Deuteronômio, a gente não vai ver o cumprimento total disso, justamente por causa da rebeldia, por causa da desobediência. E isso tem a ver conosco também. Porque é que nós não recebemos as promessas do Senhor por completo? Porque é que nós, provavelmente, lá no final, podemos vir a perder a nossa salvação? Porque não demos ouvidos à palavra do Senhor para cumprir, para obedecer, né? Então ele vai dizer, vocês precisam obedecer. Para quê? Para que vocês vivam. Essa palavra viver, gente, aqui em Deuteronômio, no Velho Testamento, tem a ver com vida eterna, no frigir dos ovos. Sabe assim, na sua essência, Deus está falando sobre vida abundante, sobre vida eterna. Se eles queriam viver, se eles não queriam morrer, se eles não queriam ser banidos da terra, eles precisavam entender que eles precisavam obedecer para que eles tivessem vida eterna, para que eles fossem salvos. A justiça do Senhor no Velho Testamento tem a ver com a obediência. E não é diferente hoje. A justiça de Deus passa por Cristo, né? Nós temos a nossa salvação através do sangue do Cordeiro, porém, manter a nossa salvação tem a ver também com a mesma obediência de Israel. Então a gente às vezes acha que essa salvação barata que se prega hoje em dia, ela é para os dias de hoje. Não, Israel teve que seguir regras, mas eu hoje em dia estou na graça. Eu posso pecar o quanto eu quiser, peço perdão e eu vou ser salvo naquele dia. É um engano, gente. É um engano terrível que o maligno tem implantado em muitos altares, em muitos pregadores. E infelizmente muitas pessoas têm dado ouvidos, porque isso agrada o coração do pecador. Isso agrada o ego, né, do pecador, que acha que pode continuar pecando, que não precisa se santificar, que não precisa obedecer ao Senhor com justiça para ser salvo. Isso é muito triste, né? Isso é muito triste. Olha como o Senhor vai dizer para eles aqui no versículo 2. Lembrem-se de como o Senhor, o seu Deus, os conduziu por todo o caminho do deserto, durante esses 40 anos, para humilhá-los e pô-los à prova, a fim de conhecer suas intenções. Eu preciso que vocês grifem essa palavra, não sei como está na versão, quem não está com a NVI aí. O que Deus faz durante todo o processo é realmente trazer à tona quem nós realmente somos. Gente, quando você fala algo que fere o orgulho de alguém, faz com que essa pessoa ou ela se arrependa realmente daquilo que ela estava fazendo. Você já deu uma bronca em alguém sobre uma atitude errada que ela está tendo? Você já pegou uma pessoa assim tendo uma atitude feia e você deu uma bronca nela a respeito daquela atitude feia que ela está fazendo? E aí você só tem duas opções de resposta dessa pessoa. Ou essa pessoa, ela realmente abaixa a cabeça, reconhece o seu erro e pede perdão e diz eu vou mudar. Ou essa pessoa, ela se levanta com uma ira, né, terrível, e ela te afronta e ela te fala um monte de bobagem e ela tenta de alguma maneira sair por cima, porque ela não quer dar o braço a torcer, porque você está mostrando um erro, um pecado dela. É isso que Deus fez com Israel. É isso que Deus continua fazendo conosco. Conforme a gente peca, o Espírito Santo está pronto a nos mostrar o nosso pecado. E só tem duas atitudes que a gente toma geralmente. Ou sermos arrogantes e dizemos, não, eu tô certo. Não, tá tudo certo o que eu tô fazendo. Não, tem que ser desse jeito mesmo. Não, tá tudo certo. Eu é que tô certo. Ou nós reconhecemos o nosso pecado e dizemos, estamos fazendo errado. Eu estou fazendo errado, eu preciso me arrepender e voltar pelo caminho de onde o Senhor tem me encontrado. Eu preciso retomar a minha vida de santidade. Então,
essa é a grande questão. Por isso que o Senhor, Moisés vai falar aqui, que o Senhor os humilhou. É nesse sentido. Quando Deus mostra o meu pecado, quando Deus mostra quem eu realmente sou, na essência, eu sou humilhado. Existe um livro do pastor Jonas Madureira que fala sobre inteligência humilhada. Gente, esse livro é um best-seller, é um livro assim totalmente indicado para qualquer pessoa que quer entender o que é essa graça, o que é esse poder de Deus transformando as nossas vidas, mas mostrando então como nós somos miseráveis, como nós somos pecadores, como a nossa inteligência ela é simplesmente loucura diante de Deus. Porque a gente acha que as nossas atitudes é que são as corretas. E Deus vai nos humilhando, mostrando realmente através do Espírito Santo que nós estamos totalmente errados na nossa maneira de viver, com o nosso próximo, com as pessoas que estão ao nosso redor. A gente tem atitudes totalmente egocêntricas, a gente sabe disso. E Deus então diz que ele humilha Israel ali no deserto para justamente pôr para fora quem eles eram. E eles se mostram ali, né? Tanto é que essa geração anterior a essa morre toda no deserto por causa da desobediência. Eles não se arrependem. Eles não se voltam para Deus. Eles preferem viver uma vida de rebeldia, de desobediência. Muito triste, né? Como Deus realmente traz o Espírito Santo para nos alertar sobre o nosso pecado, mas a gente prefere a desobediência. Vamos terminar aqui com esse versículo. Versículo 3. Assim, ele os humilhou e os deixou passar fome. Mas essa fome aqui não tem a ver com fome física não, tá, gente? Olha por que não tem a ver com fome física. Nós vamos falar um pouquinho sobre isso na próxima aula. Mas depois os sustentou com maná, que nem vocês, nem seus antepassados conheciam, para mostrar a vocês que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca do Senhor. Então tá falando de coisas espirituais, tá falando de como o ser humano, quando ele entende que a verdadeira comida, a verdadeira bebida tem a ver com Cristo, tem a ver com esse pão vivo que desceu do céu, que era o maná nessa época. Então eu já entendi tudo. Eu já entendi que a minha dependência vem de Deus. Eu paro de ser esse rebelde diante das circunstâncias e começo a realmente depender exclusivamente do pão vivo que desce do céu para mim todos os dias e que restaura a minha vida e que me dá realmente sustância, né? Que me dá realmente as vitaminas que eu preciso para o meu corpo. Isso é simplesmente maravilhoso. Então, semana que vem, a gente continua daqui desse texto, do capítulo 8, a partir do versículo 3, falando sobre essa fome e sobre a primeira vez que esse texto aparece. Depois Paulo vai falar, né, no Novo Testamento. Jesus vai retrucar Satanás com esse texto, né? Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca do Senhor. Jesus usa esse texto que o próprio Moisés cita para o povo de Israel aqui. Amém, queridos? Vamos orar para a gente terminar? Alguém quer orar aí por nós? De livre e espontânea pressão? Amém, Aninha, obrigada. Deus, que bom que